Olá a todos, eu sou a Elisandra e o tema do nosso trabalho é Métodos de reconhecimento de padrões de imagens na área da medicina, revisão de literatura. Então, para começar, eu vou fazer uma breve introdução sobre o nosso tema. As imagens, elas são muito utilizadas pelo ser humano, seja na comunicação, para informar alguma coisa, ou até mesmo o cineasta, quando ele quer contar uma história, né? Com o passar do tempo, foram desenvolvidas diversas técnicas para estudar e analisar as imagens. E uma delas é o reconhecimento de padrões em imagens. Ele é utilizado tanto para sistemas computarizados como pelo próprio ser humano. Por meio de métodos utilizados, é possível identificar faces, processar e recortar imagens, entre outras coisas. Na medicina, o reconhecimento de padrões de imagens é utilizado para diagnosticar doenças, classificar imagens de tomografia, interpretar padrões de dor, entre outras muitas finalidades. Olá, meu nome é Nakto e primeiro eu gostaria de falar sobre a rede neural. Eu gostaria de introduzir também o assunto. Basicamente, uma rede neural é uma ferramenta de aprendizado do sistema, onde, dada uma determinada entrada de informação, ela consegue aprender sobre ela e escolher a melhor resposta para a sua saída. E esse aprendizado se dá através do treinamento. O treinamento é dividido em duas fases. A fase forward, onde a informação percorre a entrada até a saída, passando pelas camadas, e ela calcula uma determinada saída para um determinado padrão de entrada. A fase backward, que é a segunda fase do processo, percorre a saída até a entrada, fazendo o caminho inverso à da fase forward e também passando pelas camadas, com o objetivo de calcular o erro da saída esperada pela fase forward em relação à backward. E uma parte do aprendizado se dá por essa comparação. Olá, meu nome é Hanna, agora eu vou falar um pouquinho sobre a aplicação da rede neural na medicina. A rede neural é uma ótima ferramenta, principalmente para reconhecer padrões em imagens. Por exemplo, dos artigos que a gente revisou, a rede neural foi usada para auxiliar o diagnóstico de osteoartrite na coluna lombar, onde eles pegaram essa rede neural e treinaram ela com o algoritmo de backpropagation. Outro trabalho também foi utilizar para a determinação do índice mitótico em linfócitos do sangue periférico humano, onde ela também foi treinada com esse algoritmo de backpropagation. Com a revisão desses trabalhos, a gente percebeu que praticamente todos que utilizaram redes neurais usaram esse algoritmo de treinamento. Isso porque esse algoritmo é classificado como um método de otimização que minimiza a soma de quadrados de erro, ou seja, mais chances de ter resultados corretos. Agora, falando sobre um exemplo que nós retiramos do artigo que revisamos, esse trabalho apresenta uma modelagem da rede neural que utilizou. A rede neural é constituída por camada de entrada, camada intermediária e camada de saída. Para a modelagem, a camada de entrada eles colocaram células fotossensíveis, a intermediária, células bipolares e a camada de saída com células ganglionares. Olá, eu me chamo André Luz e eu vou falar um pouco sobre o processamento de imagens digitais aplicadas à medicina, em específico, tomografias. Bem, para falar sobre esse processo, eu tenho que falar sobre algumas ferramentas que são utilizadas no mesmo, como a transformada de Fourier, a transformada de Fourier em tempo discreto, a transformada discreta de Fourier em 2D, convolução e utilização de filtros. Bem, vamos lá. O que é a transformada de Fourier? A transformada de Fourier, ela nada mais é do que uma ferramenta matemática que pega um sinal periódico no domínio do tempo e leva para o domínio da frequência, a fim de tornar a análise deste sinal mais fácil. Como podemos observar aqui na imagem, temos um sinal no domínio do tempo completamente aperiódico, complexo e difícil de ser analisado. Então, aplicando a transformada de Fourier, nós temos aqui do outro lado o seu espectro em frequência, o que facilita muito a análise, onde se pode tirar conclusões mais precisas do mesmo. A transformada discreta de Fourier nos permite incrementar os sinais digitais, o que precisamos, como análise de vídeo, áudio e imagem. E como estamos falando de imagem, vamos utilizar a transformada de Fourier em duas dimensões, pois uma imagem contém duas dimensões.
onde U e V são os valores das frequências a serem analisadas. Ela nos é dada por essa expressão, vocês estão vendo aí na tela. Bem, essa aqui é uma projeção no domínio da frequência de um córtex cerebral. A primeira imagem é com 2 amostras, a segunda imagem com 10 amostras, a terceira imagem com 50 amostras e a quarta e última imagem com 300 amostras. Isso aqui é só no domínio do tempo, ainda não foi aplicada o filtro. Por falar em filtro, o filtro é aplicado na imagem através do processo de convolução. Nada mais é do que adicionar um sinal ao sistema, a fim de realçar os pixels de maior frequência ou menor frequência. O filtro passa-altas e melhora a nitidez da imagem. O que ele faz? Ele realça os pixels com maior frequência, não deixa passar os pixels de menor frequência. Ou seja, a imagem fica mais nítida, porém com mais ruído. Os filtros passa-baixas, eles tiram o ruído da imagem, porém, a imagem fica muito... Ela perde bastante informação, na verdade. Ela não fica nítida. E aqui já foi utilizado um filtro passa-altas. A primeira imagem é com 10 amostras, a segunda com 50 amostras e a terceira com 300 amostras. Aqui a gente pode observar que a utilização de filtros é bastante importante no processamento de imagens digitais. E sem ele não teríamos uma imagem, como eu posso dizer, uma imagem nítida, uma imagem mais precisa. E quando vamos para a área da medicina, é crucial que o médico lá, quando vai analisar a imagem, ele tenha uma nitidez, um conjunto de informações, digamos assim, mais preciso da imagem. Mas ali ele vai estar detectando um câncer, uma hemorragia, entre outros tipos de doenças. E é isso. Dentro do processamento de imagens digitais, uma das etapas que nós temos é a segmentação. A segmentação é caracterizada pela separação e divisão de imagens, e ela pode ser feita de forma automática ou semiautomática. Uma das técnicas de segmentação utilizadas em um dos trabalhos é a de Chan and Wiese, que é caracterizada pelo contorno ativo e sem borda. Olá, meu nome é Yasmin e eu vou explicar um pouco sobre o reconhecimento de padrões de imagens através do método de descritores. Como funciona? Eles são utilizados para descrever quantitativa e qualitativamente padrões em imagens digitais. Um exemplo que a gente estudou de um trabalho foi o reconhecimento em achados pulmonares, onde eles tinham 4 tipos de doenças e, através desse método de descritores, eles encontravam esses padrões de 4 tipos de doenças diferentes e, a partir daí, eles podiam classificá-las, então seriam utilizados na área médica. A importância da normalização é para saber se os dados que estamos utilizando são úteis no sistema. Vou dar um exemplo. Como um sistema é composto por diferentes dados de diferentes fontes, pode ser que, ao comparar um com o outro, o sistema interprete de maneira errada. Uma maneira de corrigir isso é fazer uma média de cada dado antes de comparar um com o outro. E é isso que foi representado na revisão, onde a equação abaixo compara cada imagem com todas as outras existentes, por um fator n-1. Esse somatório termina quando todas as imagens foram comparadas entre si, não usando apenas a imagem entrada como referência. O nome desse método de normalização é o todos contra todos, e é utilizado por dar menos erros na saída do seu sistema. Com a revisão de todos esses 15 artigos feitos em diversas aplicações e métodos diferentes,
conclui-se que o método mais útil e com maior chance de acerto e menos chance de erro ou dados incorretos é o de redes neurais, onde é possível utilizar um algoritmo e aplicá-lo para chegar numa imagem final e destacar os padrões encontrados. Vale salientar que os outros métodos não são menos importantes para se utilizar, porém, se tratando desta área da medicina de reconhecimento de padrões de imagens, este foi o que mais teve aplicações com sucesso.